disse o assessor presidencial sênior, Mikhailo Podolyak, referindo-se ao recente vazamento de documentos do Pentágono. Se tivéssemos tempo, poderíamos ver a Federação Russa desmoronar e suas elites se devorando. Mas não temos, pois nosso povo está morrendo, postou no Twitter. O Kremlin, parecendo pré-julgar qualquer audiência judicial, disse na terça-feira que o repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, violou a lei russa e foi pego em flagrante, depois que o Departamento de Estado dos Estados Unidos o designou oficialmente como detido injustamente pela Rússia. A Rússia não apresentou nenhuma evidência para apoiar o caso contra Gershkovich. Na próxima semana, um tribunal ouvirá um recurso da equipe jurídica de Gershkovich contra a ordem de mantê-lo em prisão preventiva na prisão de Lefortovo, em Moscou, até 29 de maio. Forças russas na Crimeia prontas para possível ataque ucraniano. O líder da Crimeia nomeado pela Rússia disse que as forças de Moscou estão prontas para um possível ataque ucraniano, dias depois que o presidente Volodymyr Zelensky reafirmou a intenção de Kiev de retomar a península do Mar Negro que a Rússia anexou ilegalmente da Ucrânia em 2014. A Associated Press cita Sergei Aksyonov dizendo que as forças russas na Crimeia construíram defesas modernas e profundas e têm tropas e equipamentos mais do que suficientes para repelir o que pode ser uma contraofensiva ucraniana iminente. Aksyonov disse: "Não podemos subestimar o inimigo, mas podemos dizer com certeza que estamos prontos e que não haverá catástrofe." Imagens de satélite publicadas na semana passada mostraram uma complexa teia de trincheiras e outras fortificações escavadas perto de Medvedeva, uma pequena cidade perto de um cruzamento entre a Crimeia e a Ucrânia continental, sugerindo que a Rússia pode estar preocupada com um possível ataque ucraniano ali. Hungria assina novos acordos energéticos com a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, anunciou novos acordos para garantir o acesso contínuo do país à energia russa, um sinal dos contínuos laços diplomáticos e comerciais do país com Moscou em meio à guerra na Ucrânia. Falando em uma entrevista coletiva em Moscou, Szijjártó disse que a gigante russa de energia Gazprom manteria uma opção de fornecer gás adicional à Hungria este ano, além dos embarques acordados em um acordo de longo prazo. O preço do gás, que chegaria à Hungria através do gasoduto Turkstream, seria limitado a €150 por metro cúbico, disse ele, parte de um acordo que permitirá à Hungria pagar as compras de gás em uma base diferida se os preços de mercado ficarem acima desse nível. A viagem do ministro húngaro a Moscou foi incomum, tornando uma das únicas autoridades de um país da UE a se reunir com autoridades russas na capital desde que suas tropas invadiram a Ucrânia há mais de um ano. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, promoveu bons laços com Moscou na última década e evitou críticas pessoais a Vladimir Putin, apesar de condenar a invasão russa da Ucrânia. Budapeste fez forte lobby na UE para ser isenta de quaisquer sanções impostas ao gás, petróleo ou combustível nuclear russo, e também ameaçou vetar ações propostas da UE contra Moscou. Enquanto em Moscou, Szijjártó se encontrou com o vice-primeiro-ministro russo para a energia, Alexander Novak, e o executivo-chefe da empresa estatal russa de energia nuclear Rosatom, Alexei Lukashenko. Falando durante o briefing, ele insistiu que o acesso aos suprimentos de energia russos era crucial para a segurança da Hungria, independentemente das considerações políticas trazidas pela guerra. Ele disse: "Enquanto a questão do abastecimento de energia for uma questão física e não política ou ideológica, gostemos ou não, a Rússia e a cooperação com a Rússia permanecerão cruciais para a segurança energética da Hungria." Resumo do dia até agora. São 22 horas em Kyiv. Aqui é onde nos posicionamos. Quase 8.500 civis foram confirmados como mortos na invasão da Ucrânia pela Rússia, disse um órgão da ONU, com o temor de muitos outros milhares de mortes não verificadas. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, OCHR, há muito descreve seus números como a ponta do iceberg por causa de seu acesso limitado às zonas de batalha. A maioria das mortes foi registrada em território controlado pelo governo ucraniano e sob ataque das forças russas. A Câmara Baixa do Parlamento da Rússia votou unanimemente pela primeira vez para introduzir documentos de convocação eletrônicos por meio de um portal online. A Duma estatal, a Câmara Baixa do Parlamento, deu sua aprovação preliminar a mudanças na lei que visam facilitar a mobilização, já que a Rússia busca tornar mais difícil evitar o rascunho. Alterações na legislação significariam que, uma vez recebida a intimação eletrônica, os cidadãos que não comparecerem ao cartório de alistamento militar estariam automaticamente proibidos de viajar para o exterior.
A decisão dinamarquesa sobre o fornecimento de caças ocidentais para a Ucrânia provavelmente ocorrerá antes do verão, disse o ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen. As discussões estão demorando porque os países precisam agir juntos, disse Poulsen durante uma visita à Ucrânia. Poulsen confirmou ontem a intenção da Dinamarca de fornecer 100 tanques de batalha Leopard 1 reformados para a Ucrânia. O acordo mediado pela ONU que permite à Ucrânia exportar grãos através do Mar Negro está em um estado crítico por causa das ações da Rússia, disse o ministro do governo ucraniano ao Guardian na terça-feira. Yuri Ivaskov, vice-ministro da Ucrânia responsável pelos portos marítimos, disse: os russos violaram as condições da iniciativa de grãos do Mar Negro. Eles decidiram mudar unilateralmente os planos dos portos ucranianos. É inaceitável. Documentos de inteligência dos Estados Unidos vazados parecem indicar que o Egito planejava fornecer secretamente à Rússia foguetes e munições. Um documento datado de 17 de fevereiro resume as conversas entre o presidente Abdel Fattah al-Sisi e altos oficiais militares egípcios, nas quais Sisi instrui as autoridades a manter a produção e o envio de foguetes em segredo para evitar problemas com o Ocidente e, adicionalmente, faz referência a planos para fornecer à Rússia cartuchos de artilharia e pólvora. A Ucrânia precisa de mais armas de longo alcance e menos contemplação sobre vazamentos, disse o assessor presidencial sênior, Mikhailo Podolyak, referindo-se ao recente vazamento de documentos do Pentágono. Se tivéssemos tempo, poderíamos ver a Federação Russa desmoronar e suas elites se devorando. Mas não temos, pois nosso povo está morrendo, postou no Twitter. O Kremlin, parecendo pré-julgar qualquer audiência judicial, disse na terça-feira que o repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, violou a lei russa e foi pego em flagrante, depois que o Departamento de Estado dos Estados Unidos o designou oficialmente como detido injustamente pela Rússia. A Rússia não apresentou nenhuma evidência para apoiar o caso contra Gershkovich. Na próxima semana, um tribunal ouvirá um recurso da equipe jurídica de Gershkovich contra a ordem de mantê-lo em prisão preventiva na prisão de Lefortovo, em Moscou, até 29 de maio. O primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal, chegou ao Canadá em viagem oficial, durante a qual buscará suprimentos de munição e